Olá, meus queridos, tudo bem com os senhores? Hoje, mais um filminho nacional. Esses dias eu ando meio na vibe dos filmes brasileiros, tenho assistido vários, portanto, nos próximos dias, vários filminhos nacionais vão dar as caras aqui no canal. Começando hoje com Cazuza, O Tempo Não Para, filme de 2004, dirigido aí por via dupla por dois diretores, pela Sandra Werneck e pelo Walter Carvalho, uma produção do Daniel Filho. Nós temos aqui um grande filme, um grande elenco, um sucesso de bilheteria, um sucesso de locação, um filme que eu lembro bastante bem o momento em que ele foi lançado. E assim, gente, um filme fenomenal. Ele poderia cair naquela coisa de biografia chapa branca, quando o espólio, as pessoas que cuidam da obra daquele artista tentam passar um pano, mas esse aqui não é o caso. Nós temos aqui uma biografia verdadeira. Nós vemos o Cazuza quase que todo o tempo aqui da filmagem, ou segurando um cigarro, ou usando drogas, entrando em confusões, em brigas, sexo, orgias, putarias, né? A gente consegue perceber pela montagem, é uma inquietação constante, um espírito indômito, assim, uma carga de energia, sabe? Aquela pessoa que não consegue ficar parado. Assim, o filme transmite pra gente toda essa sensação. E nesse sentido é um filme muito bom. Quem não conhece, quem não vivenciou, né, o fenômeno Cazuza ou quem não se recorda, com esse filme consegue ter um vislumbre do que foi essa pessoa e do que foi esse artista. Nós temos aqui um elenco estelar, gente, a começar pelo incrível Daniel de Oliveira, que deu vida aqui ao Cazuza, um ator que eu respeito muitíssimo, um ator que imprime sempre uma marca muito forte em qualquer personagem que ele se propõe a fazer. Aqui ele está na medida, perfeito como o Cazuza. É um papel que exigiu bastante dele. Nos momentos finais ele teve de emagrecer 11 quilos para dar conta de viver esse personagem, e ele deu conta, assim, foi brilhante nesse papel. Nós temos também Marieta Severo vivendo a mãe do Cazuza, a Lucínia Araújo. Nós temos o Reginaldo Faria dando vida ao João Araújo, pai do Cazuza. Temos também o Emílio de Melo, que viveu o Ezequiel Neves, grande produtor lendário aí dos álbuns do Barão Vermelho e produtor dos álbuns da carreira solo do Cazuza, também um grande ator. De modo geral, gente, esse filme tem um elenco assim muito bom. Como elenco de apoio nós temos também Andréa Beltrão, vários nomes importantes aí, ou que vieram a se tornar importantes nos anos subsequentes. Assim, realmente um filme muito bom, uma cinebiografia assim que eu dou bastante valor. Depois, nos anos seguintes, saiu também tanta merda, né, gente? Tanto filme assim que encabeçava o nome do artista, mas quando você ia ver o filme era uma grande droga. Felizmente não é o caso aqui em Cazuza, O Tempo Não Para. Nós temos aqui um grande filme que eu gosto demais. Queria saber, pessoal, a opinião de vocês a respeito desse filme, o que vocês acham dele, o que vocês acharam na época, o que vocês acham hoje. Eu reassisti agora, assisti na época, em 2004, e reassisti ontem para a gente poder conversar. Eu ainda o considero um grande filme. Eu ainda o considero uma grande cinebiografia nacional. Cazuza, O Tempo Não Para. Vou mostrar agora para vocês alguns detalhes da edição em VHS e em DVD, e a gente vai conversando sobre, tá certo? Então aqui, ó, nós temos Marieta Severo, Reginaldo Faria, Emílio de Melo e Daniel de Oliveira. Cazuza, O Tempo Não Para. Nós temos também o elenco de apoio que eu falei para vocês, Andréa Beltrão, Leandra Leal, André Gonçalves, Cadu Faveiro. Como eu já falei, direção da Sandra Werneck e do Walter Carvalho. Cazuza, O Tempo Não Para. Vamos ver aqui a contracapa do VHS,
aqui o Cazuza naquele seu show antológico, momentos muito importantes, muito emocionantes do filme. Esse filme também ele tem uma particularidade, conforme ele vai se aproximando do final, a gente sabe o que vai acontecer, mas a carga dramática é muito forte, é muito difícil alguém não se emocionar com as cenas finais desse filme. Cenas muito difíceis, né? É uma coisa que foi muito difícil e ainda está vívido na memória da gente, quem viveu, né? No caso, aquele período dificílimo, né? Que a todo momento a gente recebia telefonemas ou notícias na TV de que pessoas estavam aí falecendo de repente, né, em decorrência da AIDS. E aqui a gente tem, né, rememorando tudo isso pela figura do Cazuza. Então aqui nós temos o Daniel de Oliveira, fantástico. Vamos dar uma olhada nas críticas que foram feitas a respeito desse filme. Ó, crítica do Bruno Porto para o jornal O Globo. Os fãs de Cazuza podem respirar aliviados. Cazuza, O Tempo Não Para é ótimo. Sandra Werneck e Walter Carvalho fizeram um filme poético e fiel à história do autor de Exagerado e Ideologia. Aqui outra crítica para a Folha de São Paulo do Contardo... Qual jornalista que é esse? Contardo Galigares. Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. A doença e a morte parecem ter se vingado de sua paixão exagerada de viver. É impossível sair da sala de cinema sem se perguntar mais uma vez: o que vale mais? A preservação de nossas forças, que nos garantiria uma vida mais longa, ou a livre procura da máxima intensidade e variedade da experiência? Nós temos também outra crítica para a revista Época, do Kleber Eduardo. Além de ter recriado o personagem com verdade própria, sem se limitar à imitação de gestos e posturas corporais, as cenas nas quais Daniel de Oliveira está no palco até parecem imagens de arquivo. Realmente, gente, é uma coisa que, quando o filme inicia, o Daniel ele fez aulas de canto para poder interpretar esse personagem. Então, no início do filme, nós temos momentos, ele próprio, o Daniel, interpretando a música do Cazuza. Conforme o filme vai decorrendo, existe uma junção entre a voz do Daniel e a voz do Cazuza. E quando chega no momento final, nós temos somente a voz do Cazuza, como que uma simbiose dessas duas pessoas, do Daniel de Oliveira e do verdadeiro Cazuza. Esse filme também ele tem alguns momentos especiais nos quais a própria Lucinha e o próprio Ezequiel Neves fazem uma ponta bem pequenininha no filme, mas é um momento importante e emocionante quando a gente identifica esses personagens reais dentro da história. É uma coisa assim que eu imagino para eles terem vivenciado esse filme, deve ter sido uma coisa realmente muito emocionante. Pessoal, eu lembro também, eu não vou saber estimar agora o ano, houve um musical aqui em São Paulo de bastante sucesso, musical Cazuza, eu acho que ele tinha esse nome também, Cazuza, O Tempo Não Para. Eu até tenho o programa dele em algum lugar aqui em casa, que foi estrelado pelo Emílio Dantas no Teatro Procópio Ferreira. Eu lembro que eu fiquei tão emocionado que eu cheguei a assistir mais de 4 vezes. Assim, um musical realmente fantástico. Quem assistiu vai saber do que eu estou falando. O Emílio perfeito, gente. Hoje eu vejo o Emílio, nem fazem tantos anos assim, vocês vejam, 2012, 2013 talvez, nós estamos agora em 25. Hoje eu vejo o Emílio e eu fico pensando, gente, como o Emílio envelheceu mal, né? Lógico, ainda é um homem bonito, mas assim, no Cazuza ele gozava de plena juventude, beleza, e hoje ele já é um homem mais velho, a gente percebe que ele, né, está envelhecido também. O homem sempre envelhece pior do que a mulher, né? Quase sempre. Eu fico olhando o Emílio e falo, nossa, será que passaram tantos anos assim mesmo? De 2013 para cá, tá com a fisionomia bastante envelhecida. Mas ele foi brilhante vivendo o Cazuza. Se porventura alguém assistiu esse musical no Procópio Ferreira, escreva para mim também, assim, foi um musical fenomenal.
E aqui, voltando para o filme, nós temos também um filme extraordinário que eu gosto muitíssimo. Um filme que vai acompanhar a adolescência do Cazuza, quando ele iniciou no Barão, quando ele parte para a carreira solo, a maneira que ele lidava com os pais, com os amigos, uma vida, né, de completa euforia, de inquietação, assim, o filme retrata tudo isso brilhantemente. Trilha sonora perfeita, assim, a gente fica encantado. Eu tenho também essa trilha em CD, uma trilha bastante forte, bastante emocionante. Bom, é difícil, né, gente? Até ficar chovendo no molhado, falar a respeito da obra musical do Cazuza. Eu confesso para vocês que hoje, já bem mais velho, esse tipo de música conversa menos comigo. Mas eu lembro que quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, aquela fase de inconformidade com tudo, o Cazuza fez parte da minha formação. Escutei muito Cazuza. Hoje eu escuto muito menos, muitas coisas eu não concordo ou não condiz mais com o que eu vivo, assim. Hoje eu escuto muito menos, mas eu compreendo que é um artista bastante importante aí para a formação dos jovens, dos adolescentes, pelo menos foi, né? Hoje a coisa anda tão mudada, eu acho que os artistas que fazem parte aí da formação dos novos adolescentes é a MC Pipoquinha, a Anitta e afins, né? A Anitta ainda tem uma certa qualidade, né? Perto do que tem por aí. Existem coisas aí muito ruins que os jovens estão escutando, né? Bom, enfim, deixa eu mostrar os detalhes da edição. Já falei demais, né? A minha percepção para vocês. Depois vocês mandam eu calar a boca aí no vídeo, ó. A lombadazinha, ó. Cazuza, O Tempo Não Para. Um filme da Columbia Twister, filme da Sony. Cazuza. Já lemos a sinopse. Vou mostrar para vocês o VHS, como ele é de 2004. Nós temos aqui um VHS na cor azul, característica desse período final do VHS, ó. Cazuza, O Tempo Não Para, fita na cor azul. Vou mostrar outra fitinha aqui, porque uma pessoa veio aqui nos vídeos e falou assim, você mostra 200 fitas da mesma, só que acontece que você não tem 200 fitas da mesma. Como essa pessoa pode saber disso, gente? Ela tá aqui comigo, ela dorme comigo, como ela sabe disso? Então estou mostrando aqui para vocês que eu só mostro o que é verdade. Eu não tenho por que ficar inventando coisas ou ficar fazendo firula. Se eu tenho os filmes, eu tenho. Se eu não tenho, eu não tenho, gente. Para que eu vou mentir? Bobagem. Vocês que estão acostumados com mentiras aí nos Instagrams da vida, acham que as outras pessoas também ficam mentindo. Vou mostrar também a minha ediçãozinha em DVD, aqui, mesma capa do VHS, é a capinha do DVD, mesma impressão, né? Aqui, ó, mesma coisa. Vou mostrar o disco agora para vocês. Aqui, ó, bem bonitinho, Daniel de Oliveira, fantástico nesse papel. Nós temos aqui a seleção de cenas. Deixa eu ver se eu consigo tirar para que vocês possam ver melhor as imagens aqui da seleção de cenas. Deixa eu ver. Ah, saiu facinho. Ó. Algumas fotos, ó. Momentos importantes aí da vida do Cazuza. Ó. Cazuza na praia, Cazuza e o Ezequiel Neves, Cazuza e as suas infindáveis namoradas e namorados e paqueras e afins. Leandra Leal aqui, Maria Flor. Grande artista, né, gente? Um grande filme, essa cinebiografia Cazuza, O Tempo Não Para, de 2004. Vocês concordam comigo? Vocês se recordam do momento em que essa cinebiografia foi lançada? Faz falta, né, gente, uma cinebiografia verdadeira, né? Hoje a gente vê aí tanta porcaria, tanta coisa que parece que a pessoa copiou e colou do Wikipedia e ainda alterna os eventos, alterna a ordem cronológica, o filme vira uma grande merda. Mas não é o caso aqui. Gosto muitíssimo desse filme. Eu queria saber a opinião de vocês. Tá certo, pessoal?
Cazuza, O Tempo Não Para, filme de 2004. Por hoje é só. Fiquem com Deus, um beijão. E é como eu disse, esses dias vários filmes nacionais hão de pintar por aqui, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e bye bye. Fiquem aí com Daniel de Oliveira e o Cazuza. Lindo.